Você está no canal O Mundo Mágico dos Livros. Seja muito bem-vindo. Peço que deixe seu joinha, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal. Muito obrigado. Livro Operação Cavalo de Troia 1, Jerusalém. Washington. Meu relógio marcava 3 da tarde. Faltavam 2 horas para que o Cemitério Nacional de Arlington fechasse. Eu havia passado quase toda aquela segunda-feira, 12 de outubro, diante dos 3 túmulos dos soldados desconhecidos e da minúscula chama alaranjada que dá vida à rústica laje cinzenta sobre a qual repousam os restos do presidente John Kennedy. Ainda que de tanto lê-lo já o tivesse decorado, consultei mais uma vez o código que o major havia me dado. Pela enésima vez examinei o maciço sarcófago de mármore branco erguido na face leste do anfiteatro comemorativo, monumento inicial e mais destacado do túmulo do soldado desconhecido. Na face oeste haviam sido esculpidas as 3 figuras que simbolizavam a vitória alcançada, a paz através da coragem. Mas aquele painel não parecia guardar relação com o meu código. Lentamente, como um turista a mais, contornei o cordão que circundava a pequena esplanada retangular e fui sentar-me diante da parte de trás do túmulo central, nos degraus de um pequeno anfiteatro. Exausto, repassei o que havia anotado. À minha frente, a 5 metros dos túmulos, um soldado da infantaria do 1º Batalhão da Velha Guarda, com sede em Fort Mile, marchava para cima e para baixo, fuzil no ombro a luzir no escuro uniforme de gala. Ainda que a corrente de segurança me mantivesse a uns 10 metros da parte do túmulo, a legenda gravada no mármore podia ser lida com facilidade. Aqui repousa gloriosamente um soldado dos Estados Unidos, que só Deus conhece. Estaria aí a chave? Perguntei-me nervosamente. A solitária sentinela, espigada e fria como a baioneta que rematava seu brilhante mosquetão, havia parado. Depois de uma breve pausa, girou o corpo e mudou a arma de ombro. Segundos depois, voltou sobre seus passos e deteve-se diante do túmulo. Ali repetiu a mudança de posição do fuzil, girou o corpo de novo e reiniciou seu solene desfile. Meu amigo, o major norte-americano, fazia referência ao soldado que dia e noite monta a guarda no cemitério dos heróis em Washington. A sentinela, que vela diante do túmulo, vai lhe revelar o ritual de Arlington, dizia a primeira frase de sua última carta. México, Distrito Federal. Mas é justo que, antes de prosseguir a narrativa desta nova aventura, eu conte quando e em que circunstâncias conheci o Major e como me vi envolvido em uma das investigações mais estranhas e fascinantes que já empreendi. Em abril de 1980, por motivos que não vêm ao caso, encontrava-me na cidade do México, Distrito Federal. Fazia poucos meses que eu havia escrito meu primeiro livro sobre as descobertas de cientistas da NASA sobre o Santo Sudário de Turim, e me lembro de que, em uma das minhas intervenções na televisão azteca, mais precisamente no prestigioso e popular programa informativo de Jacob Zabudowski, eu havia comentado sobre alguns detalhes das violentas torturas a que Jesus de Nazaré havia sido submetido. Para minha surpresa e da equipe do canal de televisão, registrou-se naquela noite uma torrente de telefonemas dos pontos mais dispares do país e até mesmo de Miami e da Califórnia. Ao regressar ao hotel, a telefonista do presidente Chapultepec passou-me uma ligação de que jamais esquecerei. É o senhor JJ Benítez? Sim, pode falar. É o senhor JJ Benítez? Sim, sou eu quem fala. Eu ouvi no programa do senhor Zublodowski e me sentiria muito honrado se pudesse conversar com o senhor. Bem, pode falar.
respondi quase que mecanicamente, ao mesmo tempo que me deixava cair sobre a cama. Nos primeiros instantes, confundi meu interlocutor com um típico curioso. Estava pronto para acabar ali mesmo com aquela conversa. Como o senhor pode ter percebido pelo meu sotaque, sou estrangeiro. Ao ouvi-lo, fiquei sinceramente impressionado com seu interesse em Cristo. Desculpe-me, eu interrompi. Buscando algo a que me prender, como disse que se chama? Não, eu não lhe disse meu nome. E se me permite, dada a minha condição de antigo piloto da Força Aérea Norte-Americana, gostaria de não dar pelo telefone. Aquilo me pôs em guarda. Eu me recompus e tentei ordenar minhas ideias. Não sei qual o seu plano de trabalho no México, mas talvez possa ser de grande interesse para o senhor que nos vejamos. O que acha? Não sei, respondi bastante hesitante. Onde o senhor se encontra? Estou falando do estado de Tabasco. O senhor tem alguma viagem prevista para essa região? Francamente, não, mas uma vez me deixei levar pela intuição e o antigo piloto da Força Aérea dos Estados Unidos podia ser interessante. A experiência como pesquisador tem me ensinado a aceitar riscos que podia eu perder com aquela entrevista. Pode adiantar-me algo? Arrisquei sem reprimir a curiosidade. Não, creia-me, não por telefone. Mas que isso, não desejo enganá-lo, e desde já adianto-lhe que dessa primeira conversa, se é que chegaremos a tê-la, provavelmente não tirará muitas conclusões. Não obstante, insisto que nos vejamos. Está bem, atalhei-lhe quase que bruscamente. Aceito. Onde e quando? Pode deslocar-se até Vila Hermosa? Estarei aqui até sábado. Conhece a cidade? Sim, certamente, respondi contrariado. Se não me falha a memória, em julho de 1967, Raquel e eu havíamos visitado a zona arqueológica de Palenque, no estado de Chiapas, e as colossais cabeças almecas de Villahermosa, mas agora eu me encontrava no Distrito Federal, a 1.000 quilômetros do território da região de Tabasco. Está bem para o senhor sexta-feira, dia 18? Um momento. Deixe que eu examine minha agenda. Na verdade, eu sabia de antemão que não existia compromisso algum na agenda para sexta-feira, dia 18. Mas o fato de ter que viajar para Tabasco sem garantias nem referências acerca da pessoa com quem deveria conversar tinha me deixado irritado. Por isso eu buscava avidamente alguma desculpa para cair fora de tão disparata viagem. Foram alguns segundos tensos. De um lado, o instinto jornalístico me arrastava para a Vila Hermosa, do outro, o bom senso começava a diluir meu já frágil entusiasmo. Para minha sorte, o primeiro impulso se impôs e eu aceitei. Muito bem, muito bem. Creio que há um voo que sai da capital na primeira hora da manhã. Onde posso encontrar o senhor? O senhor conhece o Parque de La Venta? O homem deve ter percebido minha hesitação e acrescentou: o das cabeças olmecas. Sim, conheço, sim. Pois estarei à sua espera junto do grande altar. Mas como reconhecerei? Não se preocupe. O mais provável é que eu o reconheça primeiro, concluiu. Está bem, em todo caso levarei um livro nas mãos, como quiser. Então até sexta. Perfeito. Obrigado por atender minha ligação. Foi um prazer, menti. Boa noite. Ao desligar o telefonema, fiquei cheio de dúvidas, porque havia aceitado tão prontamente. Que garantia eu tinha de que aquele suposto estrangeiro era mesmo um piloto aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos? E se tudo não passasse de um trote? Ao mesmo tempo, porém, alguma coisa me dizia que eu devia ir a Vila Hermosa. O tom de voz do homem fazia-me intuir que eu estava diante de uma pessoa franca. Mas que queria ele me comunicar? Essa enigmática questão não me saía da cabeça.
O mais lógico, dizia a mim mesmo enquanto tentava em vão conciliar o sono, é que se trata de algum caso de OVNI protagonizado por militares norte-americanos, ou não. Por que ele citou meu interesse por Cristo? Que teria a ver com esse assunto um veterano militar? Para dizer a verdade, quanto mais eu pensava no caso, mais obscuro e irritante ele me parecia. Assim optei pela única solução prática: esquecê-lo até sexta-feira, 18 de abril. Tabasco, 10h45 da manhã. Apenas uma hora depois de deixar o aeroporto Benito Juárez, na cidade do México, eu aterrissava em Villahermosa. Ao piscar na pista, um familiar formigamento no estômago anunciou-me o começo de uma nova aventura. Ali estava eu, debaixo de um sol tropical, com uma inseparável bolsa preta de câmaras fotográficas no ombro e um exemplar do meu livro, O Enviado, nas mãos. Veremos o que me reserva o destino, pensei enquanto cruzava a torre da pista em direção ao terminal de passageiros. Aquela situação, como negar, me seduzia. Gostei de brincar de detetive. Por isso, desde o momento em que deixei o avião da Companhia Mexicana de Aviação, que me havia transportado para o estado de Tabasco, fui fixando minha atenção nas pessoas que aguardavam no aeroporto. Estaria ali o misterioso interlocutor? A julgar pelo timbre de voz, meu amigo anônimo deveria ter beirado 50 anos, talvez mais, considerando que se tratava de um piloto afastado de serviço ativo. Segurei o livro com a mão esquerda, procurando deixar bem visível a capa. Lentamente encaminhei-me ao serviço de câmbio. Se o norte-americano estivesse ali, conseguiria me identificar. Troquei alguns dólares, com a mesma calma, dirigi-me para a porta de saída em busca de um táxi. Ninguém fez qualquer movimento, nem se dirigiu a mim em momento algum. Estava claro que o estrangeiro não havia ido ao aeroporto, ou, pelo menos, não quisera dar sinais de vida. Poucos minutos depois das 11h15 daquela sexta-feira, 18 de abril de 1980, o empregado do Parque Museu de Vila Venta estendia-me o bilhete de entrada, juntamente com um simples mas minucioso mapa para a localização das gigantescas esculturas olmecas. O parque parecia tranquilo. Consultei o mapa e comprovei que o grande altar, nosso ponto de encontro, estava encravado exatamente no centro daquele belo museu ao ar livre. O itinerário assinalava um total de 27 monumentos. Eu deveria chegar ao encrave número 5 e, se tudo caminhasse bem, lá iria conhecer, enfim, meu informante. Sem perda de tempo, tomei o estreito caminho e segui as pegadas que haviam sido pintadas em vermelho pelo pessoal do parque, como uma simpática ajuda aos visitantes. Uns poucos metros adiante, à minha esquerda, descobri o monumento número 1. Era uma formidável cabeça de jaguar semidestruída, pesando umas 30 toneladas. Prossegui a marcha e adentrei num pequeno e espesso bosque. E aí meu coração começou a acelerar. A uns 80 passos à direita do caminho surgiram as esculturas de um mono e de outro jaguar. Eram os monumentos 2 e 3. Diante de jaguar, o mapa marcava a figura de um manate, talhado em mármore serpentino. Era o número 4. Avancei outros 30 metros e, ao deixar para trás uma das curvas do caminho, reconheci entre as folhagens o encrave número 4 bis, outro pequeno jaguar, talhado igualmente em mármore serpentino. O seguinte era o grande altar triunfal. Aqueles últimos metros até a pequena esplanada onde se ergue o monumento número 5 foram tensos. Até então eu não havia cruzado com um só turista. Minhas únicas companhias eram os meus pensamentos,
e a infinidade de pássaros coloridos que batiam asas sobre os céus. Ao penetrar na clareira, parei. O coração estava aos saltos. O grande altar estava deserto. Ao pé dele, um nicho central, uma figura masculina nua e musculosa, tinha uma adaga na mão esquerda e com a direita segurava uma corda, a qual estava amarrado um prisioneiro. O furioso sol do meio-dia reconduziu-me à realidade. Onde está o maldito Yankee? Murmurei indignado. Senti-me desconcertado diante da ideia de que tivesse sido vítima de uma gozação. Foi com esse estado de espírito que caminhei em direção ao grande altar, sentindo sob os pés o crepilar dos cascalhos brancos. Talvez eu esteja adiantado, pensei numa débil tentativa de me tranquilizar. Subitamente alertado pelos ruídos dos meus passos nos pedregulhos, um homem surgiu por detrás de uma grande pedra. Permanecemos ambos imóveis por alguns segundos, observando-nos. Jamais esquecerei aquele instante. Diante de mim estava um indivíduo alto, talvez chegasse a 1,80 m, de cabelo grisalho, vestindo jaquetas e calças brancas. Respirei aliviado. Sem dúvida era ele, meu interlocutor anônimo. "Bom dia", exclamou, ao mesmo tempo que tirava os óculos de sol e esbanjava um amplo sorriso. "É o Sr. J. Benítez?" Assenti e apertei-lhe a mão. Costumo, aliás, dar grande importância a esse gesto e gosto de pessoas que o fazem com energia. Aquele aperto de mão foi sólido, como o de amigos que se reencontravam depois de um longo tempo. "Obrigado por ter vindo. Creio que não se arrependerá de ter me conhecido." Nem nessa entrevista, nem nas que se seguiram nos meses posteriores, pude calcular a idade exata daquele norte-americano. A julgar por seu aspecto ossudo, face sulcada de rugas, talvez tivesse uns 60 anos. Seus olhos claros, afiados como seibres, inspiravam-me confiança. Não sei por que razão, mas desde que aquele primeiro encontro ao pé do grande altar no Museu de Laventa, estabeleceu-se entre nós uma corrente de confiança mútua. "Conheço um restaurante onde podemos conversar. Está com fome?" Eu não tinha o menor apetite, mas aceitei. A curiosidade me consumia. Depois de alguns minutos, sentamo-nos em um estabelecimento sombreado, quase no fim da rua paralela 18. Nenhum de nós disse uma só palavra durante o trajeto. Suponho que meu amigo tenha feito o mesmo que eu. Tratou de estudar o outro nos mínimos detalhes. Depois daquela saudação no Museu dos Gigantes, cresci em mim a certeza de que encontrava diante de um furo jornalístico. "Diga, senhor", rompi o silêncio, incitando-me meu companheiro a começar a falar. "Em primeiro lugar, quero recordar-lhe que eu já disse pelo telefone. É possível que o senhor se sinta decepcionado depois dessa primeira conversa." "Por quê?" "Quero ser muito sincero com o senhor. Eu mal o conheço. Não sei onde pode chegar a sua honestidade." Deixei-o falar. Seu tom pausado e cordial fazia as coisas muito mais fáceis. "Para depositar em suas mãos a informação que possuo, é necessário, primeiro, que demonstre ter confiança em mim. Por isso peço-lhe que não se assuste. Necessito estar seguro de sua firmeza de espírito e, sobretudo, do seu interesse por Cristo." O norte-americano levou à boca seu suco de laranja e continuou perfurando-me com seu olhar de falcão. Deve ter captado minha confusão. Que diabo minha firmeza de espírito tinha a ver com Cristo, ou melhor, meu interesse por Jesus? "Permita-me um par de perguntas, senhor." E com um sorriso fugaz me retrucou: "Se não se importa, chame-me de Major. Neste momento, e por razões de segurança, não posso lhe dizer meu verdadeiro nome." Aquilo me contrariou, mas aceitei. Que outra coisa eu poderia fazer se queria chegar ao fundo daquele enigmático assunto? "Está bem, Major. Vamos por partes.
Em primeiro lugar, o senhor disse ser oficial reformado das Forças Aéreas Norte-Americanas. Estou errado? Não, não está. Bem, segunda pergunta. Que tem a ver meu interesse por Cristo com essa informação que o senhor diz possuir? O garçom colocou sobre a toalha vermelha várias bandejas compostas de rabalo mole verde, pastéis de queijo e imenso filé à moda de Tâmpico. O major ficou em silêncio. Agora estou certo de que aquela foi uma situação difícil para ele. Meu amigo deve ter se segurado para conter-se. Quando o senhor conhecer a natureza dessa informação, acentuou, compreenderá minhas preocupações. É por isso, antes que isso aconteça, que eu esteja convencido de que o senhor ou a pessoa escolhida seja capaz de valorizá-la e, acima de tudo, fazer bom uso dela. Consigo entender por que ele me escolheu. O major suspendeu o olhar penetrante e, por sua vez, me perguntou: o senhor crê na casualidade? Sinceramente, não. Quando eu vi e ouvi o senhor na televisão, houve uma frase sua que me impeliu a chamá-lo. O senhor teve a coragem de reconhecer publicamente que, a partir de suas investigações sobre as descobertas dos cientistas da NASA, havia descoberto Jesus de Nazaré. O senhor não parece envergonhar-se de Cristo? Sorri. E por que iria fazê-lo se realmente creio nele? Isso foi o que o senhor transmitiu através do programa, e é isso, nem mais nem menos, o que eu busco. Não pude conter-me, soltei-me a queima-roupa. Desculpe-me, mas o senhor é membro de alguma seita religiosa? O major pareceu desconcertado, mas acabou sorrindo e acrescentando um novo dado sobre sua pessoa. Vivo só e isolado. Sou crente, mas apesar disso, tenho fugido de qualquer tipo de igreja ou grupo religioso. Pode acreditar, o senhor não está diante de um fanático. Creio haver percebido gotas de tristeza ou melancolia em alguma dessas palavras. Hoje, ao recordá-las, e à medida que fui desvendando o enigma do major, não posso evitar um calafrio de emoção e de profundo respeito por aquele homem. Onde o senhor vive? No Iuacutã. Posso saber por que vive só e retirado? Mas antes que me respondesse, procurei encurralá-lo com uma segunda pergunta. Isso tem algo a ver com essa informação que o senhor diz conhecer? Posso responder essa pergunta com um peremptório sim. De novo o silêncio caiu entre nós. E o que deseja que eu faça? O major sacou de um dos bolsos de sua túnica uma pequena e desbotada caderneta azul. Escreveu algumas palavras e estendeu-me a folha de papel. Tratava-se de uma caixa postal na cidade de Titinsuá, no estado de Acutã. Desejo que nos mantenha em contato, respondeu apontando as anotações. Pode me escrever para essa caixa postal? Naturalmente, mas se eu adivinhar meu pensamento, e acrescentou com uma firmeza que não deixava dúvidas. É preciso que eu ponha à prova sua sinceridade. Peço-lhe que não se magoe. Só quero estar seguro, ainda que agora o senhor não entenda. Sei que meus dias estão contados e tenho pressa para encontrar a pessoa que saberá divulgar essa informação. Aquela confissão deixou-me perplexo. Está dizendo que sabe que vai morrer? O major baixou os olhos e amaldiçoei minha falta de tato. Perdoe-me. Não se desculpe. Interrompeu-me, voltando ao tom jovial. Morrer não é bom nem mal. Se eu dei a entender isso, foi para que soubesse que esse momento está próximo e que, consequentemente, o senhor não está diante de um louco nem de um farsante. Como saberei se decidiu ou não que eu sou a pessoa adequada? Espero torná-lo a vê-lo em breve. Não se preocupe. Simplesmente o saberá. Não posso mais ocultar-lhe. O senhor sabe que eu pesquiso o fenômeno OVNI. Sei. Pode ao menos me esclarecer se essa informação tem algo a ver com astronaves? A única coisa que posso lhe dizer é não.
Aquilo me desconcertou. 2 horas mais tarde, com o espírito turbado pelas dúvidas, eu decolava de Villahermosa de volta para a cidade do México. Mal podia imaginar que, naquele momento, o que me preparava o destino. E o Catan. Ao regressar à Espanha, e durante vários meses, o Major e eu trocamos cartas. Àquela altura, minhas atividades nas investigações de OVNIs haviam alcançado um volume e uma penetração suficientemente notórios para chamar a atenção dos diversos serviços de inteligência que atuam em meu país. Eu estava certo, e ainda agora estou, de que meu telefone se achava grampeado e de que, muitas ocasiões, dada a natureza de alguma dessas investigações, os sutis agentes desses departamentos, civis e militares, de informação, haviam seguido muito perto dos meus deslocamentos e encontros. O que esses cães de caça nunca sonharam é que eu, na suposição de que minha correspondência pudesse ser interceptada, havia alugado uma caixa postal, servindo-me para isso da cumplicidade de um bom amigo, cujo nome figurava como legítimo usuário da caixa. Essa cautela permitiu-me desviar do canal oficial as cartas, documentos e informações em geral, que eu desejava isolar da curiosidade doentia dos tais agentes secretos. Naturalmente, pela antiga profissão e pela nacionalidade do major, e por aquilo que poderia ocorrer com ele, fiz com que suas cartas seguissem sempre essa via confidencial. Nem mesmo Raquel, minha mulher, ficou sabendo da existência desse novo amigo e de meus constantes contatos com ele. Por outro lado, ainda que as cartas do major caíssem em mãos do serviço de inteligência, duvido muito que o conteúdo delas pudesse despertar atenção. Por mais que eu tivesse pressionado, jamais consegui que o major deixasse escapar uma única pista acerca da informação que dizia possuir. Sempre gentis, aquilo de que ele mais cuidava era de inteirar-se o mais completamente possível da minha forma de pensar, de minhas inquietações e, especialmente, dos meus passos e investigações em torno da paixão e morte de Cristo. Lembro-me de que uma de suas cartas foi dedicada inteiramente a interrogar-me sobre a última parte do meu livro, O Enviado. Parece que minha suposta entrevista com Jesus de Nazaré, que fecha essa obra, havia lhe causado especial impacto. E chegou o outono de 1980. A bem da verdade, minhas esperanças de conseguir algum indício sobre o impenetrável segredo do Major haviam esfriado. Houve momentos difíceis, nos quais minhas dúvidas me assaltaram mais intensamente. Creio até que meu já escasso entusiasmo teria se apagado totalmente se não fosse aquela lacônica carta, quase telegráfica, em que meu amigo pedia-me que deixasse tudo e voasse para Mérida, no estado de Yucatán. Durante alguns dias, não posso negar, debati minha angustiosa sensação de dúvida. O que deveria fazer? Será que o major se decidira, afinal, a me falar claramente? Estive tentado a escrever-lhe uma vez mais, para pedir-lhe explicações, mas algo me conteve. Intuí que aquela podia ser outra prova, talvez a definitiva. Afinal, tomei a decisão de voar para a América e iniciei um sem número de gestões para conseguir subvenciar a custosa viagem, no todo ou parte dela. Ao contrário do que muitos possam pensar, minhas economias são sempre escassas, e aquele imprevisto salto para outro lado do Atlântico acabaria por desequilibrá-las. Por sorte, meu amigo e editor José Manuel Lara aceitou a ideia de apresentar meus últimos livros na América e, com essa desculpa, aterrissei em Bogotá. Aquele desvio retardou alguns dias meu encontro com o Major. Aquele desvio retardou em alguns dias meu encontro com o Major, mas foi um ato de prudência indispensável. Eu não estava disposto a conceder a menor folga ao serviço de inteligência,
Comuniquei essa minha disposição ao meu amigo em uma carta que me procedeu e na qual, naturalmente, indicava-lhe o dia e voo em que esperava aterrissar em Mérida. Concluídas minhas obrigações na Colômbia, arquitetei um meio para cancelar meus compromissos em Caracas e voei rigorosamente incógnito via Belmopó para Yucatán. Ao passar pela alfândega e antes que tivesse tempo de procurar meu amigo, tomei um susto ao deparar com uma placa e quem estava escrito meu primeiro nome e sobrenome. A escandalosa placa estava sendo carregada por um homem rijo, de espesso bigode negro e pele bronzeada. Ao apresentar-se a mim, identificou-se como Laurêncio Rodarte, a serviço do major. Ele não pôde vir recebê-lo, desculpou-se, enquanto se esforçava para ajudar a carregar minha mala. Se não se importa, eu o levarei até ele. Procurei averiguar que papel desempenhava aquele indivíduo e por que razão o major havia ido no meu encontro. Laurêncio deve ter captado meus receios, pois, largando a maleta, resumiu: o major está doente. E onde está? Sinto, mas não estou autorizado a dizê-lo. Ele mandou-me que viesse receber e. Olhe, Laurêncio, nada tenho contra você, e mais, agradeço-lhe que tenha vindo esperar-me. Mas se você me disser onde está o major, irei até ele com os meus próprios meios. O homem ficou em dúvida. É que minhas ordens. Não se preocupe. Diga onde o major o espera e eu irei ao encontro dele. Tão firme era o tom da minha voz que Laurêncio acabou por encolher-se os ombros e perguntando com má vontade: Conhece Chichén Itzá? Sim, conheço. O major ordenou-me que o levasse até o poço sagrado. Laurêncio apontou meu relógio e disse que eu deveria estar lá às 4. Depois deu meia volta e encaminhou-se para a porta de saída. Conferi a hora local e verifiquei que tinha apenas 2 horas para chegar até o Poço Sagrado dos Maias. Eu já havia visitado Chichén Itzá, a leste de Mérida, em plena selva da província de Yucatán. Conhecia também os 2 famosos poços, o sagrado e o profano, situados a curta distância da cidade. Segundo os arqueólogos, eles haviam sido utilizados pelos antigos maias como depósitos naturais de água, e o Poço Sagrado especificamente como um centro religioso onde se praticavam sacrifícios humanos. Ao ver afastar-se o Toyota preto que conduzia Laurêncio, concedi-me uma pausa e procurei pôr em ordem minhas ideias. Não demorou muito para que eu me censurasse pela seca e radical atitude que havia tido para com o emissário do major, especialmente na hora de regatear com os taxistas que montavam guarda no aeroporto. Depois de muita conversa, um dos motoristas concordou em levar-me por 850 pesos, e por volta das 2 da tarde, eu, sem comer nada e com roupa empapada de suor, o táxi tomou a estrada 180 em direção a Chichén. Tal como havia prometido o motorista, cobriu os 120 quilômetros que separam Mérida de Chichén Itzá em pouco mais de 1 hora e meia. Após uma rapidíssima ducha no hotel da Vila Arqueológica, dirigi-me ao local escolhido pelo major. Às 4 em ponto, a passos largos e com o coração na boca, deixei para trás o impressionante pirâmide de Yucatán e a plataforma de Vênus e penetrei na chamada Via Sagrada, que morre precisamente em um poço ou redemoinho de água de quase 60 metros de diâmetro por 40 de profundidade. Antes de alcançar o poço sagrado, avistei 2 pessoas sentadas ao pé de uma frondosa acácia de florzinhas rosadas. Ao meu ver, uma delas ergueu-se. Era Laurêncio. Reduzi o passo e, à medida que me aproximava, senti uma incógnita onda de vergonha. Mais uma vez eu havia me equivocado. Mas aquele sentimento logo se desvaneceu quando vi a segunda pessoa. Fiquei atônito. Era o major, 20 anos mais velho do que aparentava quando o conhecera em Villahermosa.
Permaneceu sentado sobre a plataforma de pedra do velho altar de sacrifícios, a observar-me com uma mescla de incredulidade e emoção. Lentamente, em silêncio, deixei cair o estojo das câmaras. Ao mesmo tempo em que Laurêncio o ajudava a se erguer, o major estendeu-me então seus braços largos, e sem que eu soubesse por quê, deixando-me arrastar pelo coração, abraçamo-nos. Querido amigo, sussurrou o agora velho homem, querido amigo. Seus olhos penetrantes, agora afundados num rosto cadavéricos, estavam umedecidos. Algo muito grave, de fato, havia minado sua antiga e gorbosa figura. Seu corpo estava encurvado e reduzido a um molho de ossos, sobre a pele ressequida e salpicada de pintas escuras. Uma barba branca e mal cuidada marcava ainda mais sua decadência. Tentei esboçar uma desculpa enquanto apertava a mão de Laurêncio, mas ele, sem perder o sorriso, pediu-me que esquecesse o incidente do aeroporto. Apoiado em meu ombro, o major sugeriu-me que caminhássemos um pouco até o prado que circunda a pirâmide de Kulkatan. Com passos vacilantes e muitos parados no caminho, fomos nos aproximando do castelo ou pirâmide de serpente empumada. Assim, naquela primeira jornada em Chichén Itzá, fiquei sabendo dos lábios do próprio major que seu fim estava próximo e que, contrariamente ao que se poderia imaginar, sua morte marcaria precisamente o começo do meu trabalho. Também soube que, tal como havia me insinuado em outras ocasiões, sua enfermidade era consequência de uma falha não prevista em um projeto secreto levado a cabo anos antes, quando ele ainda pertencia às Forças Armadas norte-americanas. Quando o interroguei sobre o tal projeto, na suposição de que podia ter estreita relação com a informação que me prometera dar, o major pediu-me que continuasse sendo paciente e esperasse um pouco mais. Durante 2 dias, minha vida transcorreu praticamente sem novidades naquela pequena casa de um único pavimento nos arredores de Chichén, muito próximo às grutas de Balanquén, na estrada que leva a Valladolid, Maia. Ali, Laurêncio e sua mulher vinham cuidando do meu amigo fazia 6 anos. Não preciso dizer que aproveitei a magnífica oportunidade para, na medida do possível, mergulhar no passado e na identidade do major, mas minhas pesquisas, junto às diversas autoridades policiais e à população de Chichén, não foram tão positivas quanto eu desejava. Por delicadeza para com meu amigo, a quem já havia começado a estimar, e pelo receio de continuar sem a prometida informação, optei por suspender as tímidas e dissimuladas sondagens. Cada vez que me lançava a essa operação de rastreamento, um sentimento de alta repugnância acaba por inibir-me. Era como se eu estivesse traindo. Decidi que abandonaria tais manobras de uma vez por todas, se o caso terminasse com a suposta informação secreta em meu poder. Não obstante, graças a essas primeiras averiguações, confirmei a veracidade de alguns dos dados que o major me havia fornecido sobre sua pessoa. Ele era efetivamente de nacionalidade norte-americana, seu passaporte estava em ordem e ele havia pertencido às Forças Aéreas Americanas. Ainda que talvez ele nunca tenha sabido, antes de regressar à Espanha, eu já conhecia sua verdadeira identidade, assim como outros pequenos detalhes de sua límpida e aprazível vida em Yucatán. Tudo isso, como é natural, me tranquilizava, mas fazia crescer minha curiosidade e interesse pela tal informação que tanto o major me falava. Antes de partir, expus-lhe com toda clareza minha inquietação por seu estado de saúde e pela não menos inquietante circunstância, ao menos para mim, de que não haver obtido a mínima pista sobre o segredo que ele dizia guardar tão zelosamente.
O major pediu a Laurêncio que lhe passasse um envelope branco que descansava sobre uma prateleira do armário da pequena sala onde conversávamos. De modo grave, colocou o envelope em minhas mãos e disse: Aqui tem a primeira entrega. O resto chegará em seu poder quando eu morrer. Examinei o envelope com um certo nervosismo. Está fechado, observei. Posso abri-lo? Eu pediria que o fizesse longe daqui, talvez no avião. Enquanto eu guardava o envelope, entre as folhas do passaporte, meu amigo adotou um tom mais descontraído. Obrigado. É preciso que compreenda que sua busca começa agora. Minha busca? Mas de quê? O major então me respondeu: Peço-lhe apenas que continue acreditando em mim e o que me empenha. Tudo o seu coração em decifrar o código que conduzirá ao meu legado. Continuou sem compreender. Não importa. Agora, antes que parta, o senhor tem que me prometer algo. O major ficou em pé e eu fiz o mesmo. Em um extremo da sala, Laurêncio assistia a cena com seu proverbial mutismo. Prometa-me, pediu-me o velho enquanto levantava a mão direita. Que haja o que houver, jamais revelará minha identidade. Apesar de minha crescente confusão, ergui também minha mão direita e prometi isso a ele, com toda a solenidade que fui capaz. Obrigado mais uma vez, murmurou o major enquanto se deixava cair lentamente sobre a cadeira. Que Deus o abençoe.